Fala, torcedor do Timão, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos ver a reportagem dessa grande vitória do Timão, 4-12 em cima do Internacional. Comenta aqui nos comentários o que você achou da reportagem e também dessa vitória do Timão no primeiro jogo do Dorival dentro da Neoquímica Arena. Deixa abaixo a sua opinião, agora sem mais delongas, bora pro vídeo, galera! Boa, de Caio Ribeiro vamos para Matheus Ribeiro. Mate tá lá no Corinthians, vamos falar do Coringão. Dorival, 2 jogos, 2 vitórias. Como é que tá o clima por aí, Matheus? Fala, Fred, abraço pra você, pro Caio. Olha, gente, pode parecer clichê dizer que o clima mudou aqui desde que o Dorival chegou, mas fato é que realmente melhorou muito. E não que tivesse conturbado com o Ramon Dias, tá? Mas havia esse entendimento interno de que uma mudança seria necessária e que o Dorival seria o nome ideal para isso. Agora, do que eu pude apurar, o Dorival realmente vem surpreendendo a todos, especialmente com o trato que ele tem com as pessoas, né? Um cara muito humilde, muito atencioso, principalmente. Tanto é que no primeiro dia que ele teve contato com os jogadores, com a diretoria, ele comentou que o Corinthians era o time que faltava na vida dele. Até, especialmente, né, por uma questão familiar, o pai do Dorival era corintiano, então realmente são muitos os elementos que fazem tanto os torcedores como quem trabalha aqui no Corinthians ter essa esperança de que o Dorival realmente foi o nome certo para o clube e de que ele faz um trabalho muito promissor à frente do Corinthians. Fred, volto com você. Muito obrigado, Mate. Isso a gente não tinha dúvida, né, Caioba? O Dorival é muita gente boa. Mas o que você gostaria de destacar nesse começo de trabalho dele? Por mais cedo que seja, né, ele estreou em casa, o que me chamou muito a atenção foram as mudanças. E como o time melhorou depois das substituições. Porque uma coisa é você jogar com um homem a mais, com uma superioridade numérica, e não transformar esse domínio em volume de jogo, em chances criadas. O Corinthians teve rendimento e resultado. Venceu e convenceu. Com um asterisco ali na expulsão. Você acha que foi injusto? Ah, foi injusto. Não era pra ser expulso. Nem encostou. O Bruno Henrique não era pra segundo amarelo. E o VAR não pode chamar porque não foi vermelho direto. Mas o Bandeira tá ali pra isso, o quarto homem tá ali pra isso. É só chegar e falar assim, professor, não encostou. Segue o jogo. E aí talvez o jogo fosse um pouco mais difícil. Mas o Corinthians fez um grande segundo tempo e uma grande partida. Exato. E grande partida do... tem uma sonora do Dorival, né? A gente tava falando aqui desse começo dele. Vamos ouvir o Dorival? Então coloca aí pra gente, por favor. Só mesmo quem está vivendo aqui dentro pode mensurar tudo que representa. Vim com várias equipes, tivemos alguns resultados muito importantes aqui dentro, mas sempre construídos com muito trabalho, com muita dedicação, justamente porque nós jogávamos não só contra uma equipe, mas acima de tudo contra o seu torcedor, que faz a diferença. Para mim é uma satisfação e eu espero viver momentos importantes aqui dentro. Boa, agora vamos falar do Yuri Alberto. Vamos até colocar aqui no telão. Olha que só, estava no meu cartolinha. Falhou. Não, agora foi. No meu tá no seu cartola? 25 pontos, garoto. Olha isso, artilheiro do século, 68 gols, passou o Romero e aqui empatou na artilharia da Arena. Mas, como tem mais minutos jogados, muito provavelmente deve passar o Romero em breve. Vamos mostrar os gols enquanto você vai comentando do Yuri Alberto aí. Ele fez um hat-trick perfeito, né? Direita, esquerda, de cabeça, Caioba. Repertório, né? Você tem hat-trick na carreira, Caioba? Eu tenho hat-trick. Que é isso? Talvez num número menor do que o Yuri Alberto. E assim, tem a questão da lei do ex, do jogo grande, né? Porque tem jogadores que fazem hat-trick quando o jogo já tá 2, 3, 4-0 e o resultado já decidido. É diferente de você fazer a bola do 1-0, do 2, do 3 e ter um impacto muito grande no resultado final. O Yuri é um ótimo centroavante e precisava dar um basta, né, nesse jejum, porque é muito importante pro Corinthians. Boa, agora a gente vai falar sobre um torcedor corintiano, o Davi. Ele só tem 3 anos. Olha que fofurinha, a gente vai contar pra vocês a história dele no jogo contra o Inter. Então se liga aí. Sábado à tarde, momento família na Arena do Corinthians. Afinal de contas, se paixão pelo clube é tradição e é passado de geração em geração, o que fez o Davi torcer pro Corinthians? Sabe onde eu errei? Levar ele Grêmio e Corinthians. Aí o gurizinho gostou do Corinthians e não teve o que fazer. Ano passado, na Arena do Grêmio, eles viram uma derrota que não foi marcante só pelo resultado. Eu sei que teve gol de bicicleta do Memphis e o Davi viu essa vitória do Corinthians. Qual é o time que você mais gosta? Do Corinthians! Não! Todo mundo adotou o Davi, né, como um corintiano, então todo mundo quer conhecer o Davi, né? Qual camisa que tu quer colocar? Do Corinthians! Você chegou ali e falou, Davi! Sim, eu que falei pro meu pai que ele tava ali. E você conhece de onde? Instagram. Vamos tirar essa camisa aí? O garoto viralizou. Pelo amor de Deus! Tira daí! Tira! E a história chegou até o clube. Aí veio o convite para conhecer a casa do Timão. Você fez o papai colocar a camisa do Corinthians? Ele já tem mais
botei a camisa pra torcer contra o Inter, entendi os pedidos. O Inter é o quê? Eca! Corinthians é o quê? O Corinthians é bom e o Grêmio... O Corinthians e o Grêmio são bons. Você gosta de quem do Corinthians? O Memphis. Só eu quero ver o Memphis. Vai, Memphis! E como é que o Memphis comemora? Assim, Vai ficar que nem o Memphis? eu queria ficar, mas eu não tinha uma faixinha de criança. Agora ficou lindo agora. Ele, sempre ele, Yuri Alberto. O nome do peixe dele é Yuri Alberto. A gente ganhou num aniversário, daí eu perguntei, filho, qual é o nome do peixe? Ele, Yuri Alberto. Aí ficou, né? E o sábado terminou com uma noite tipicamente corintiana. Davi sofreu, cantou e comemorou mais uma vitória na sua casa. Dois jogos de Dorival Júnior, 2 vitórias. A primeira diante do Novo Horizontino, Copa do Brasil, e agora essa diante do Inter pelo Campeonato Brasileiro, um 4-2, jogo movimentado. Mas mais do que os resultados, o torcedor está pensando na perspectiva. O que o Dorival Júnior pode tirar desse elenco, na medida em que ele não terá reforços até a metade do ano. Então, esse é o time. E o Dorival está fazendo algumas coisas bem interessantes já em apenas 2 jogos. E eu apontei 5 medidas que o Dorival adotou desde a sua chegada para vocês entenderem, né, do que o Dorival está fazendo no time do Corinthians. Vamos lá. A primeira coisa, repertório de sistemas. Ele não se apega a um esquema tático. Ele muda conforme o adversário, conforme o jogo, conforme o que ele tem à disposição. Então, diante do Novo Horizontino, ele usou um 4-1-4-1, por exemplo, com o Maicon à frente da defesa e uma linha de 4 que tinha o Alex Santana, o Charles, o próprio Thales Magno, né, que fazia essa ligação do meio com o ataque, só o Héctor Hernandes lá na frente, mas um volante, que era o Maicon no caso, uma linha de 4 jogadores, e o Héctor Hernandes lá na frente como centroavante. Venceu o jogo e o Corinthians, apesar de ter sido exigido no segundo tempo, que o Hugo teve que fazer algumas defesas, teve um pouquinho mais de solidez defensiva. E isso é o que busca o Dorival. E ali, naquele momento, ele tinha tido, acho que 2 treinamentos, né, antes daquela partida. Então, mas o que me chamou a atenção... Ele chega, e normalmente o técnico chega, e ele conversa com o auxiliar da comissão permanente, ele pensa o seguinte, bom, o que estava sendo feito aqui? Eu vou demorar um pouquinho para implementar as minhas ideias, deixa eu manter como é que o barco estava rolando. Não foi o que o Dorival fez, até porque não existia esse profissional. Não tinham, claro que ele trocou figurinhas com o Orlando Ribeiro e tal, mas o Orlando Ribeiro é um técnico do Sub-20. Ele não é um auxiliar técnico do profissional. Então, ele trocou figurinhas até em termos de elenco, em termos do dia a dia, aquela coisa toda. Agora, a implementação tática no time, o Dorival matou no peito e disse, não, peraí, contra o Novo Horizontino, os caras estão cansados, ele viu o jogo contra o Flamengo, pensou assim, bom, eu vou ter que mexer no time aqui, e mexendo no time eu vou ter que armar um jeito aqui, jogo de ida, Copa do Brasil, voltar vivo para decidir em casa, vou montar um sistema aqui para resolver esse jogo. Vem o segundo jogo contra o Inter, o que ele faz? Ele tem mais titulares, potenciais titulares à disposição, e ele muda de novo o time. E aí ele adota um 4-4-2, por quê? Porque ele enfrentaria uma equipe que também gosta da bola, assim como o Flamengo, né? Que no caso é o Inter, mesmo jogando em casa, é um time que se soltaria na Neoquímica Arena, como aconteceu, né? O Inter chegou a virar o jogo em determinado momento. Então o Corinthians ali precisava de uma solidez, de uma estrutura, e com esses jogadores mais titulares ele faz 2 linhas de 4, num 4-4-2. Aí o Ranieri à frente da defesa, Carrilho pela direita, Romero pela esquerda e o Martínez por dentro, fazendo nessa... essa linha de 4 defensores com o Memphis e o Yuri lá na frente. Esse foi o sistema que ele utilizou no jogo contra o Inter. Variação. Agora eu tô curioso pelo terceiro jogo, para saber se ele vai voltar ao modelo mais antigo, do tipo, né, do 4-1-4-1, vai manter o 4-4-2, vai adotar um novo sistema, mas já dá para entender que o Dorival é totalmente adaptável. E isso, na minha opinião, é salutar para o time. Vamos para a segunda medida. Memphis Depay mais próximo da área. Na verdade, esse é um resgate que faz o Dorival, né? Porque o Ramon Dias, no ano passado, no melhor momento do Memphis na temporada, que é aquela arrancada,
é quando ele tem o Rodrigo Garro no time e o Memphis ele fica no chamado último terço. Então o que acontece? O Memphis ele não precisa se desgastar voltando para buscar o jogo, cobrindo o lateral pelo lado esquerdo, correndo em outras funções, tendo que assumir várias responsabilidades. Não, o Memphis ele ficou numa faixa mais restrita de campo. Vamos lembrar, o Memphis tem 31 anos, ele não é um velho, não é isso que eu estou falando, mas ele é um cara que não consegue correr o jogo inteiro. E o próprio Memphis reclamou disso. Quando eu volto para buscar esse jogo, para armar esse jogo, é óbvio que eu não vou chegar sempre lá na frente para concluir. E o ano passado, o Memphis, cara, ele tava numa... Ele voltava muitas vezes para trocar figurinha com o Garro e servir o Yuri. Mas muitas vezes o Memphis se aproveitou das enfiadas do Garro ou do tabelamento com o Yuri mais próximo da área. Nesse 4-3-3 do Ramon, mais recente, do Orlando Ribeiro também, sem a figura do Garro e do Coronado, o Memphis era o cara que tinha que construir também. E ele ficava muito distante da área. E estava sendo muito cobrado por isso. O Dorival chega e diz assim, não, peraí, eu preciso de você aqui, nessa faixa de campo. Porque aqui é onde você vai me render melhor. Isso só foi um jogo do Memphis, né? Que foi esse contra o Inter, muito difícil. E para mim, ele foi um dos destaques do time. A gente teve o Carrilho, a gente teve o Yuri fazendo 3 gols, a gente teve o Bidu entrando bem no segundo tempo, mas o Memphis foi um dos destaques, sim, jogando nessa faixa de campo. Vamos para a terceira medida do Dorival. Uma chance para abrir o elenco e gerir fisicamente esses jogadores. Tem a ver com o repertório de sistemas. Está muito claro que o Dorival ele entendeu que esses jogadores mais descansados eles poderão render mais. E de que maneira ele faz isso? Dando uma rodada. Mas como é que ele vai fazer isso se o elenco do Corinthians ele não é tão alvissareiro como muitos pregam? Bom, ele vai ter que descobrir novas facetas desse elenco testando. E o que isso significa? Muitas vezes um jogador está lá, não é utilizado pela comissão técnica anterior, chega um novo comandante, utiliza o cara numa função e descobre aquele cara. O Dorival foi o cara que inventou Alisson de volante no São Paulo. E ele se reinventou na carreira, inclusive. Isso é o que o Dorival faz. Então, o Alex Santana, que foi um cara super importante na chegada, depois teve uma lesão. O próprio Charles, que oscilou bons e maus momentos, mais maus do que bons, inclusive. Daqui a pouco pode ser um cara útil. Ele até falou no Hugo, né, que é o lateral que a gente falou, calma também, né, Dorival. Mas ele entende que o Hugo pode ser importante e, cara, ele tá chegando. Então, às vezes, dando moral para um jogador ou outro, ele pode conseguir abrir esse elenco. Porque daqui a pouco, na sequência de jogos, né, com um calendário tão extenso, você vai precisar. Você não pode contar apenas com 12 ou com 11 jogadores, ou, no caso hoje, né, 16, né, que são as 5 trocas dos 11 que ele coloca em campo. Não, ele precisa abrir um pouco mais, porque tem suspensão, convocação, lesão, aquela coisa toda. Vamos para a quarta medida, que essa é meio óbvia, né? Linhas compactadas, jogadores mais próximos. Você percebe que há mais conexão entre os setores e uma proximidade maior, que era o grande problema defensivo do Corinthians, um espaçamento, não só no aspecto defensivo, mas também na criação, com um buraco entre o meio e o ataque, no chamado 4-3-3, quando você não tinha ali, muitas vezes, uma aproximação entre os atletas ali naquele sistema, deixando espaços que o adversário acabava aproveitando. Então essa medida foi imediata que o Dorival conseguiu colocar no time e até me espanta, me surpreende que ele tenha conseguido isso de forma tão rápida. E a última, vale a pena sim a gente entender como algo positivo, é o fator Igor Coronado. Porque ele vem sendo pauta, né? Vem sendo debate, o Dorival vem sendo questionado, ele não colocou ele como titular nos 2 jogos, quando todo mundo imaginava, bom, agora vai, ele deixa ele no banco de reservas, não utiliza contra o Novo Horizontino, utiliza contra o Inter, ele entra e faz um golaço. E depois ele é perguntado sobre isso e ele diz, como quem dá um recado, né? O Coronado é muito bom tecnicamente, eu dependo dele, mas eu preciso que ele esteja 100% fisicamente. Então, o Coronado tem esse problema desde que ele chegou, mas está visivelmente
aberta a chance para que o Coronado possa se firmar como um substituto do Rodrigo Gal, como um meia de articulação, como um cara que possa daqui a pouco entrar nas partidas. Daqui a pouco ele não vai ser o titular absoluto, mas se ele entrar em todos os jogos, ter a interferência que ele teve, como nesse jogo contra o Inter, cara, eu acho que ele pode ajudar e muito. E a gente já viu bons momentos do Coronado no ano passado, quando ele fisicamente estava bem. Então, se o Dorival conseguir dosar nesse controle de carga que hoje eles chamam, né? Essa questão física do Coronado, para daqui a pouco, não sei se ele vai poder estar pleno todos os jogos, o ideal é que sim, mas se ele conseguir render o perto do prime que é o Coronado, quando em alguns jogos ele for acionado, eu acho que o Corinthians vai se beneficiar muito disso, e essa gestão me parece um dos objetivos da comissão técnica do Dorival. São essas 5 medidas que o Dorival inicialmente, já de cara, conseguiu implementar no time do Corinthians. Mas eu também queria falar com vocês sobre os áudios do VAR que foram revelados pela CBF de 4 revisões do VAR de forma capital, né, na arbitragem do Paulo César Zanovelli. Tem inclusive aquele pênalti que foi reclamado pelo Inter, né, do Yuri Alberto no Wesley, que os dois se enroscam, e ali tem o diálogo do VAR, em que o Paulo Renato Coelho, ele tá na cabine do VAR, ele é muito incisivo, tá? Ele apitou o jogo. Ele simplesmente determinou as ações, induziu muitas vezes as ações do Paulo César Zanovelli. Nesse lance especificamente, eu sou obrigado a concordar, porque a narração dele diz o seguinte, e a imagem mostrando, né, que quem bota a mão no peito do Yuri é o Wesley, depois o Wesley por baixo arrasta o pé e bate na perna do Yuri, e aí eles se enroscam e caem no gramado, e é por isso que não há penalidade. Ele nem chamou o Zanovelli para ver no VAR, até porque o Zanovelli entendeu como lance normal, então não precisava ele interpretar de novo, já que o VAR concordou com ele. E aí tivemos os 2 gols anulados. Chama atenção o que me incomoda nessas análises, porque assim, foram faltas na origem das jogadas, dos gols, mas o que me incomoda é que, mano, eles ficam no frame procurando pra ver se tem o toque e tal. É um desespero pra anular o gol, que é impressionante. Juca Kfouri. Vamos falar do Corinthians. O sintético é a mesma coisa. Juca Kfouri. Vamos falar do Corinthians, que venceu o Internacional, e a minha pergunta é, o Corinthians também é candidato a entrar nesse intruso aí? Porque, afinal, investimento tem um elenco bom pra caramba. Agora tem o técnico que era da seleção. Não. Por que não? Não. Porque tomou de 4-0 do Flamengo. E todas as vezes que encontrar alguém melhor do que ele, fora de casa principalmente, vai ser submetido a esse sufoco. Eu não sou de gangorra. Nem acho que o Corinthians vai cair porque tomou de 4-0 do Flamengo, nem que vá ser campeão tendo vencido o Inter, que lhe é superior, por 4-2 como ganhou. O Corinthians contra o Internacional mostrou, o Danilo discutiu comigo, né? O Danilo adora discutir comigo, divergir de mim. Discutiu comigo porque no jogo de estreia do Dorival Júnior, né, contra o poderoso Novo Horizontino em Novo Horizonte, eu disse, já tem uma cara de Dorival Júnior. Um time organizado, um time cuja defesa não dá tanto espaço para os atacantes adversários. Contra o Inter, foi assim até o Corinthians fazer o gol. O Corinthians sabia que o Inter era melhor, jogou organizado e cautelosamente em Itaquera contra um time superior. Contra um time que tem um jogador brilhante chamado Alan Patrick. Aí o Inter se deu conta que não era possível se submeter àquilo da maneira como estava. Fez 2 trocas de posicionamento e amassou o Corinthians no resto do primeiro tempo. Fez 2-1, poderia ter feito mais. E aí eu fiquei pensando, o Dorival conseguiu durante 20 minutos, até o Corinthians fazer o gol. Depois desfez, o time não foi capaz de manter. Mas manteve para o segundo tempo. Manteve. Claro que contou com a colaboração da expulsão do Bruno Henrique.
num lance em que ele foi absolutamente burro, porque já tinha um cartão amarelo e dá um carrinho daquele na intermediária. Ah, mas não foi ele que atingiu. Ele foi imprudente. Foi imprudente. Mereceu tomar o cartão amarelo por burrice. Um jogador experiente como ele, que já ia ser substituído. Agora, o Corinthians fez 6 gols. 6 gols em jogadas construídas. Ah, valeram só 4. Porque o cego do assoprador de apito não viu 2 faltas, que aconteceram. Houve as 2 faltas, não há dúvida. Só que ele olhou e achou que não. E aí o VAR não tem que intervir nisso. Porque ele estava perto do lance, olhou e achou que não. E aí, 1, 2, 3, 4, 10 toques na bola. Vira gol. E me anulam um gol como o do Memphis. É aquela coisa que já fizeram com o Rony. Não, isso é lesa futebol. Lesa futebol. Agora, o Inter chorar, dizer que o juiz, como falou o Vitão, que o juiz está lá, que aqui em Itaquera é assim mesmo, roubam a gente. O Inter estava 4 jogos invicto em Itaquera. Que estatística é a do Vitão? E que juiz ladrão é esse que anula 2 gols do time da casa? Ele é péssimo. Péssimo. E é da FIFA. O que dá a medida que até na arbitragem as escolhas aqui no Brasil são políticas. Certamente foi para agradar o presidente da Federação Mineira. Puseram o Zanovelli na FIFA. Mas é absolutamente irretocável a vitória do Corinthians, o que não o habilita para lutar pelo título. Habilita a lutar pelo título ou não, Arnaldo? Primeiro, acho que tem uma distorção aqui, talvez, pelas irregularidades. O Corinthians tem muito mais elenco que o Internacional. O elenco do Corinthians é muito mais caro do que o Internacional. O Internacional tem um bom time titular e só, né? E só. Depende muito de alguns jogadores, então acho que tem uma distorção. O investimento do Corinthians, a folha de pagamento do Corinthians, os reservas que o Corinthians tem, proporciona ao Corinthians ter mais possibilidades no Brasileirão que o Inter. Galera, o Corinthians venceu o Internacional no sábado por 4-2, mas agora o Corinthians já volta as atenções para a Sul-Americana, campeonato importante também, em que o Corinthians está vivo e quer disputar, né, galera, a grande final. Vai em busca da classificação aí na fase de grupos para jogar o mata-mata e em busca da grande final aí, que batemos na trave em 2023 e 2024, caindo em ambos os anos na semifinal. E galera, em busca aí, né, desse título da Sul-Americana, amanhã o Corinthians entra em campo às 9h30 da noite contra o América de Cali, lá na Neoquímica Arena. Isso mesmo, jogando em casa, o Corinthians vai em busca da vitória. Lembrando, o Corinthians é segundo lugar no grupo, com 5 pontos atrás do Huracan, que tem 7. Ou seja, se o Corinthians vencer amanhã esse jogo, vai entrar na zona de classificação e vai ficar em segundo lugar. Porque não tem como alcançar mais, né? O Huracan, devido ao saldo de gols. Então é complicado. Então o Corinthians, se ganhar, fica em segundo lugar garantido. E aí depois tem um jogo contra o Huracan. Perdeu na arena, é claro, mas lembra, né, gente? Era com o Ramon ainda. Então agora é com o Dorival. Se ganhar todos os próximos jogos, pode se classificar em primeiro. Agora, se bobear aí no caminho, pode talvez classificar em segundo, ou se brincar, nem se classificar. Aí é vexame, né? Porque o Corinthians, querendo ou não, tem time, né, cara, para disputar as 3 competições. Por exemplo, aqui a Sul-Americana pode, talvez, algum jogo ir com time misto, não precisa ser o titular. Depende do adversário. Se for um adversário muito fraco, dá pra ir com time misto para não cansar, né? Imagina, você joga aqui o Brasileiro num sábado, aí chega na terça, você tem que jogar a Sul-Americana. Não tem como um time jogar 2 jogos seguidos assim em menos de praticamente 3 dias, né?
Então, cara, acredito que dá para disputar esses 3 títulos em que o Corinthians está disputando, né? Que é a Copa do Brasil, o Brasileiro e a Sul-Americana. Deixe aqui nos comentários qual o seu palpite e o que você achou também desse jogo, né, galera? De sábado aí, 6 gols na partida, ou melhor, 8, né? O Corinthians fez 6 gols, 4 valeu, 2 anulados. Deixe aqui nos comentários o que você achou de tudo isso. Agora eu fico por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, galera.